Show do Projeto, os 10%, sempre aqui às terças-feiras com a gente. Sempre muito bem-vindo, André. Obrigada pela sua presença. Bom dia. Bom dia, Paula. Saudades de falar contigo. Tudo bem? Bom dia, Felipe. Bom dia, pessoal. Tudo ótimo. Muito bom dia, André. Queria entender um pouco da tua leitura. Eu estava até aqui trazendo, né, esses últimos dados da economia americana. Entender um pouquinho como que você viu ali aquelas falas ontem de Jeremy Powell, colocando, acho que talvez um freio nessa expectativa ali do mercado, que já acreditava em altas, em cortes maiores de juros pelo Federal Reserve. Jeremy Powell tentando, acho que talvez equilibrar um pouco dessas expectativas do mercado. Como que você vê toda essa movimentação depois, né, pós-falas do Jay Powell aí? Bom, ele inicialmente, né, botou água no chope do pessoal, o mercado sentiu na hora o discurso dele, mas o fato dele estar reforçando sempre a economia americana está indo super bem, levou o mercado a se recuperar, né, voltar a subir. Mas ele deixou claro que as decisões ainda, né, e de repente isso também acabou sendo o lado meio cheio do copo, que as decisões ainda dependem bastante de dados de emprego, né, e a gente tem mais 2 meses aí até a próxima reunião em novembro, então só essa semana são 3 dados, os JOLTS hoje, ADP amanhã e o payroll na sexta, e os JOLTS já veio mostrar que a economia americana está realmente indo super bem, aparentemente, né? Pelos dados de JOLTS. O industrial, ele está na zona de retração, mas também, apesar do SP global ter caído, apesar do PMI industrial e ISM ter subido um pouquinho acima do consenso, o SP global ficou um pouquinho abaixo, mas ambos estão abaixo da zona de expansão, né? Mostrando que a alta de juros já está pesando aí para a indústria. Mas o lado do consumo, né, continua gerando emprego, a área de serviço continua gerando emprego, e a gente vai ver isso, é um ponto que a gente tem que ficar atento na sexta-feira, né, sai o dado, o payroll tem 3 dados importantes, a gente vê sempre um movimento já porrada, ou para cima ou para baixo, assim que sai o dado, que é número de vagas criadas, pronto. Esse é o primeiro dado, mas tem outros 2 dados importantes, que muitas vezes faz o mercado, o SP500, fazer aquele drible do Ronaldinho Gaúcho, né, sai de repente um número de vagas criadas acima do esperado, o mercado já fica, apesar de ser uma coisa boa para a economia, fica pessimista com relação aos próximos passos do FONC, do Fed. Mas na sequência sai o percentual de desemprego. De repente se cria mais vagas, só que o percentual aumenta, sei lá, de 4,2 para 4,3, né? Perde emprego, mas o pessoal já se agarra a esse dado, né? Que é um dado estatístico, talvez mais pessoas estejam procurando emprego que não estavam antes, né? E um outro dado super importante é a valorização do salário médio americano. Qual foi a valorização de um mês para o outro, né? E a gente vem acompanhando que o salário americano vem aumentando. Isso gera consumo, né? Gera uma sensação de poder de compra. Outra coisa importante também, a gente está vendo as bolsas, né? Agora o SP sentiu na hora aí os dados, mas a gente está vendo as bolsas americanas tudo em all-time highs. A população americana, ela é muito mais educada financeiramente, ou tem mais condição financeiramente, né, e tem história, né, de mais de 100 anos de mercado financeiro. A população americana costuma investir, acho que, se não me engano, os dados caíram nos últimos anos, tá? Já foi um número bem maior, mas está acima de 50% da população americana investe em bolsa de valores, acima de 50%. Então, as bolsas em all-time highs, imaginando que essa galera toda, né, efeito manada, tá tudo aí nas ações que estão sempre explodindo, né, as magníficas 7, por exemplo, isso dá uma sensação também de riqueza, né? E isso vira consumo. Então, o Powell provavelmente, os próximos cortes vão ser na casa dos 25 base points, tá? Ele já deu essa dica ontem, né? Mais 2 cortes, que para mim, inclusive, a gente vai estar cortando em 3 reuniões 1%. Né, vamos aí para a faixa aí cortando mais 0,5% em 2 reuniões, vamos ficar aí na casa dos 0,25, dos 4,25, 4,50, né? É uma taxa de juros até baixa, né, em termos de juros reais para a inflação que está o Fed, que está acima da meta. O grande risco que o Powell corre, a não ser que ele saiba de mais coisas que a gente certamente deve saber, o grande risco que o Powell corre é dessa inflação se recuperar, ainda mais, por exemplo, agora com essa alta do petróleo provocada aí pelo fato de que o Irã vai lançar mísseis, de 2 uma, ou ele vai lançar uma coisa para inglês ver, como ele fez quando o Mossad, né, o Israel, eliminou o líder do Hamas, que estava lá na posse do presidente do Irã, lá em Teherã, inclusive, então foi uma vergonha para o Irã, ou ele vai fazer alguma coisa cosmética, né, só para não parecer tão fraco como ele já está parecendo para a comunidade global, principalmente para a comunidade árabe, ou ele vai fazer um ataque de verdade, né, de saturação, talvez a Israel, Reino Unido, Inglaterra, talvez até mesmo Arábia Saudita e Jordânia, que ajudaram na outra vez, não consigam eliminar todos esses mísseis. Aí a coisa vai perder. Hoje mesmo no Morning Call eu estava comentando que até as eleições eu não acreditava que o Irã fosse fazer nada para ter claro o cenário aí de quem vai ser o presidente, né, Kamala ou Trump, né? O Irã torce pela Kamala na expectativa de levantar sanções, né? Então agora, um ataque agora, eu realmente não esperava, né? Acho que ninguém esperava, o petróleo estava caindo, né? O petróleo vem caindo esses dias todos, mesmo depois da eliminação do líder máximo do Hezbollah, né? O petróleo só vem caindo, né? Então, acho que o mercado todo não estava mais cogitando uma possibilidade de guerra total no Oriente Médio. Se confirmar esse ataque do Irã, que está sendo noticiado pelos Estados Unidos, pelas agências americanas de notícias, se isso confirmar e não for simplesmente um ataque cosmético aí, só para marcar presença,
aí o petróleo pode subir forte, o que impactaria diretamente aí na inflação, e aí o Powell vai ficar, acho que pode até rever a questão dos próximos cortes, né?